A pequena vila de campanha no interior do Brasil era um lugar que parecia esquecido pelo tempo. Envelopada por uma densa floresta de eucalipto, suas ruas de terra batida e casas de tijolos desbotados tinham uma quietude estranha, como se o próprio ar estivesse contido. Os moradores eram poucos e os que ainda viviam ali pareciam carregar uma carga invisível, como se carregassem segredos que não deveriam ser contados. Quando o repórter de notícias, Lucas Moreira, chegou à vila em uma manhã de outono, o céu estava tingido de uma cor anormal, um laranja quase irreal que parecia ter sido misturado com uma sombra. Ele vinha investigar uma série de desaparecimentos recentes, mas algo no ar já o deixava inquieto. O cheiro de umidade podre e a sensação de que os olhos de quem o observava estavam fixos em sua silhueta o fizeram parar por um momento. O povo da vila parecia ter uma certeza: algo estava errado aqui. Lucas, acostumado a investigar casos de violência e corrupção, sentiu que esta seria diferente. Ao se instalar em uma pousada cedida por uma senhora idosa chamada Dona Amélia, Lucas notou coisas que não deveriam existir. As paredes da pousada estavam cobertas de manchas escuras que se moviam quando olhava de soslaio. A água do chafariz no centro da vila tinha uma cor verde azulada que não combinava com o pântano adjacente. À noite, ao dormir, ele ouvia vozes sussurrando em línguas desconhecidas, mas quando acordava não conseguia lembrar o que ouviu. Foi então que percebeu: Campanha não era apenas um lugar esquecido, era um lugar que não deveria existir. No dia seguinte, Lucas decidiu perguntar sobre os desaparecimentos. Foi ao único posto de polícia da vila, um prédio de alvenaria desgastado pelo tempo, onde um homem de meia idade o atendeu com uma expressão de cansaço. O policial, que se chamava João, falou com a voz rouca de alguém que já não acreditava em nada. Disse que os desaparecimentos eram inexplicáveis, que as vítimas simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Lucas insistiu, perguntando se havia algo relacionado à floresta. João não respondeu, apenas olhou para o chão e murmurou algo como: "Não pergunte o que você não quer saber." À noite, Lucas decidiu explorar a floresta. Era um lugar que o atraía de forma estranha, como se estivesse chamando-o. Lá ele encontrou uma área que parecia ter sido modificado recentemente. Árvores cortadas em círculos perfeitos, como se tivessem sido feitas por mãos não humanas. No meio do círculo, havia uma rocha com marcas que pareciam ser símbolos de uma linguagem antiga, mas que não correspondiam a nenhuma língua terrestre. Ao tocar a rocha com a ponta dos dedos, uma dor intensa o atingiu por um instante, como se ele tivesse tocado algo que não deveria estar ali. Aos poucos, a sensação de que algo estava errado em Campanha se tornou uma certeza que ele não poderia mais ignorar. Naquela noite, ao voltar para a pousada, Lucas percebeu que algo havia mudado. O teto da pousada estava diferente, como se tivesse sido redesenhado, e os sonhos que teve foram mais vívidos do que nunca, trazendo imagens de formas que não eram humanas, de sombras que dançavam em um ritmo antigo e incompreensível. A vila de Campanha, que parecia um lugar pacato, estava se revelando como algo muito mais sombrio, e Lucas começava a entender que estava prestes a enfrentar algo além da compreensão humana. O que começou como uma investigação sobre desaparecimentos rapidamente se transformou em uma investigação sobre algo que não deveria existir. Lucas Moreira passou os próximos dias em Campanha, mergulhado em uma busca frenética por respostas que pareciam se esconder no vácuo entre as palavras das pessoas. Ele perguntava aos moradores, mas cada resposta era uma barreira maior. Os habitantes da vila, que antes pareciam simples e quietos, agora olhavam para ele como se ele estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. João, o policial, havia desaparecido e Lucas só conseguia ouvir sussurros de que ele foi para o lugar onde ninguém volta. Dona Amélia, a anfitriã da pousada, começou a evitar seu holismo. Ela deixava as refeições prontas em silêncio e quando Lucas perguntava sobre o que havia acontecido com João, ela apenas fechava os olhos como se estivesse lembrando de algo que não deveria lembrar. Um dia, enquanto explorava uma das ruas laterais da vila, Lucas encontrou uma menina que parecia ter sido abandonada. Ela era pequena, de cabelos ruivos e olhos esmeraldas, e estava sentada no chão, segurando uma pedra que brilhava com uma luz azulada. Quando Lucas se aproximou, a menina sorriu de forma estranha, como se estivesse feliz por alguém ter aparecido. "Você está aqui para me resgatar?" perguntou ela, a voz carregada de uma melodia que não parecia humana. Lucas tentou responder, mas não conseguiu falar. Naquele instante, ele sentiu uma onda de calor se espalhar por todo o seu corpo, como se estivesse sendo envolvido por algo que não era físico.
Quando se recuperou, a menina já havia desaparecido e no lugar onde ela estava sentada, uma marca circular aparecera no chão como se tivesse sido feita por uma força que não era humana. Lucas saiu correndo da pousada, determinado a encontrar respostas, mas algo o impediu. As ruas da vila pareciam se estender infinitamente, como se não houvesse um fim para o lugar. Ele não conseguia mais lembrar como chegar ao centro da vila, onde deveria estar o posto de polícia. Em vez disso, ele encontrou uma estrada que ele nunca tinha visto antes, que levava para a floresta, mas era diferente da floresta que ele conhecia. As árvores pareciam mais altas e o ar estava carregado de uma energia que fazia os fios de cabelo dele se levantarem como se estivessem sendo puxados por uma força invisível. Enquanto se movia pela estrada, Lucas ouviu vozes sussurrando, mas quando tentou ouvir com atenção, os sons se tornavam incompreensíveis, como se estivessem sendo falados em uma língua que não pertencia ao mundo humano. Ele sentiu que estava sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Quando finalmente alcançou o que parecia ser um caminho que levava à floresta, uma figura se aproximou dele. Era uma mulher com roupas desgastadas e uma expressão de desespero. "Você não deveria estar aqui", disse ela, mas sua voz soava como se estivesse vindo de muito longe. Lucas perguntou quem ela era e por que estava ali, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela estendeu a mão para ele, como se quisesse o ajudar ou protegê-lo. Lucas hesitou por um momento, mas sentiu que precisava seguir em frente. Quando a mulher se afastou, ele notou que sua silhueta estava se desfazendo, como se ela fosse feita de fumaça. Ao seguir pela estrada, Lucas começou a perceber que a vila de Campanhaltra estava se tornando um lugar que não pertencia ao mundo que ele conhecia. As coisas não faziam sentido e ele começava a se perguntar se alguma vez havia sido realmente humano. Cada passo que dava parecia levar o mais longe da realidade, como se Campanha não fosse uma vila, mas algo muito mais antigo e inescrutável. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não conseguiria escapar. E por um instante, ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia. Com o passar dos dias, a paranoia de Lucas Moreira cresceu como uma sombra que não deixava escapar nenhuma partícula de luz. Ele começou a notar detalhes que antes pareciam irrelevantes. As marcas na pedra que ele havia tocado no centro da floresta pareciam se mover, como se estivessem vivas. O ar da vila, que antes parecia carregado de um cheiro quase metálico, agora se tornava pesado como se estivesse repleto de algo que não podia ser respirado. As noites se tornaram um verdadeiro tormento. Ele sonhava com cenas que pareciam ter sido extraídas de um pesadelo antigo e formas sem rostos flutuando no ar, vozes sussurrando em línguas que ele não conseguia compreender e uma sensação de que algo estava dentro dele, observando-o de dentro do próprio corpo. Ao acordar, Lucas percebia que seu corpo estava diferente. Suas mãos tremiam constantemente e ele tinha uma sensação de vazio que parecia se espalhar por todos os ossos da sua estrutura física. Ele começou a questionar se o que estava acontecendo com ele era real ou se era apenas o efeito de um trauma psicológico. Tudo isso acontecia enquanto ele tentava investigar o que havia na floresta, onde ele acreditava que a chave para entender o que estava acontecendo poderia estar. Enquanto explorava mais fundo no cerne da floresta, Lucas encontrou uma área que parecia ter sido modificada de forma intencional. Não era a mesma floresta que ele conhecia antes. Era como se tivesse sido moldada por uma inteligência que não era humana. Havia símbolos gravados nas árvores, símbolos que pareciam se mover sob o olhar de Lucas. Ele tentou fotografá-los com seu celular, mas quando olhou para a tela, as imagens se tornaram incompreensíveis, formas que não se pareciam com nada que ele já tivesse visto. Ele tentou descrever o que via para Dona Amélia, mas a mulher, que antes parecia calma, agora parecia assustada com o que ele estava falando. Ela o encarou com um olhar que misturava medo e compaixão. "Você não deve estar aqui", disse ela com uma voz trêmula. "Ela vai te pegar se você continuar nisso." Mas Lucas não conseguia parar. Ele estava determinado a entender o que estava acontecendo. Ele sabia que algo estava errado com Campanha e ele precisava descobrir o que era. Ele começou a perceber que as coisas não faziam sentido no mundo normal em que ele estava acostumado. As regras de causa e efeito pareciam ser desafiadas aqui. Quando ele se aproximou de um rio que corria em uma parte da floresta, ele viu algo que o deixou paralisado, um espelho de água perfeitamente limpa, onde sua imagem parecia estar distorcida. Quando tentou se aproximar para investigar melhor, a superfície do rio começou a se mover, como se estivesse vivo.
De repente, ele ouviu um som baixo e contínuo vindo de dentro da água, como se algo estivesse cantando uma melodia que não pertencia ao mundo terrestre. Lucas sentiu uma onda de medo que o fez recuar, mas não antes de notar que algo havia mudado em sua imagem refletida. Seu rosto parecia diferente, mais desfigurado, como se tivesse sido moldado por uma força que não era humana. Ele tentou se convencer de que era apenas o efeito da luz refletindo no rio, mas a sensação de que algo dentro dele estava sendo alterado era inegável. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que não podia ver, mas que estava ali dentro de sua mente. Enquanto ele tentava se recuperar do que havia visto, uma figura se aproximou dele. Era o homem que ele havia conhecido como João, o policial que desaparecera. Mas agora ele parecia diferente. Sua figura estava envolta em uma luz azulada que se movia como se fosse parte dele. Quando João se aproximou, ele falou em uma voz que parecia vir de muito longe. "Você não deveria estar aqui", disse ele com um tom de voz que não parecia humano. "Ela vai te pegar se você continuar nisso." Lucas tentou perguntar quem era ela, mas antes que ele pudesse falar, João desapareceu, deixando para trás apenas uma poeira luminosa que se dissipou no ar. O que ele havia visto e ouvido estava começando a desafiar sua compreensão do mundo real. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não conseguiria escapar. E por um instante, ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia. Os dias se transformaram em um contínuo círculo de horror para Lucas Moreira. O que antes parecia uma investigação sobre desaparecimentos havia se tornado uma busca por sobrevivência em uma realidade que ele não conseguia compreender. Cada passo que ele dava na vila de campanha parecia levar o mais longe da sua humanidade. Ele começava a suspeitar que algo estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo que ele conhecia. Enquanto estava sentado na pousada, tentando organizar seus pensamentos, Lucas notou que Dona Amélia tinha desaparecido. O quarto estava vazio e a única pista que havia deixado era uma nota escrita com uma caneta preta. Ela dizia: "Você não deve continuar nisso. Ela já te pegou." A palavra "ela" ecoou em sua mente como um eco de uma ameaça que ele não conseguia compreender. Lucas saiu da pousada com determinação, mas cada passo que dava parecia estar sendo seguido por algo que ele não conseguia ver. As ruas da vila pareciam se estender infinitamente, como se campanha não tivesse um fim físico. Ele se lembrava de ter ouvido uma voz dizendo que ela estava esperando por ele, e agora ele sentia que não havia mais volta. Enquanto se movia pela vila, ele notou que as pessoas que antes pareciam calmas agora o olhavam com um ar de medo e desespero. Elas estavam paradas no lugar, como se estivessem presas em um ciclo que ele não entendia. Lucas tentou perguntar a uma mulher o que estava acontecendo, mas ela apenas o encarou com um olhar que parecia dizer: "Você já sabe." Quando ele se virou para seguir em frente, a mulher desapareceu, deixando para trás apenas uma sombra que se dissipou no ar. Enquanto se movia, Lucas ouviu vozes sussurrando, mas quando tentou ouvir com atenção, os sons se tornavam incompreensíveis, como se estivessem sendo falados em uma língua que não pertencia ao mundo humano. Ele sentiu que estava sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele tentou se lembrar do que havia acontecido com João, mas seus pensamentos se tornavam confusos, como se estivessem sendo manipulados por uma força que não lhe pertencia. Ele encontrou uma pequena igreja na parte mais antiga da vila, um local que parecia ter sido abandonado há muito tempo. As portas estavam abertas como se estivessem convidando para dentro. Lucas entrou e sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo, como se o ar estivesse carregado de uma energia que não era humana. Ele se sentou no banco da igreja e tentou se acalmar. Mas então ele ouviu uma voz vindo de dentro da igreja. Era uma voz suave e melódica que parecia estar falando diretamente para ele. "Você está aqui para me resgatar?" perguntou a voz. Lucas tentou responder, mas não conseguia falar. Ele sentiu uma onda de calor se espalhar por todo o seu corpo, como se estivesse sendo envolvido por algo que não era físico. Quando se recuperou, ele percebeu que a igreja estava diferente. As paredes pareciam se mover, como se estivessem se adaptando ao que estava acontecendo. Ele viu uma figura no altar, uma figura que parecia estar feita de luz azulada e tinha o mesmo rosto que ele via em seus sonhos. "Você não deveria estar aqui", disse a figura com uma voz que ecoava como se estivesse vindo de muito longe. "Ela já te pegou." Lucas sentiu que estava perdendo o controle sobre si mesmo. Ele tentou se levantar para escapar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão como se estivessem ligados a algo que ele não conseguia ver.
Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava preso ali, ele ouviu uma onda de vozes sussurrando ao redor dele, como se estivessem sendo chamados para a mesma coisa que estava acontecendo com ele. Ele sentiu que estava sendo consumido por algo que não tinha forma, algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia. E por um instante, ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia. A vila de campanha não era mais o que parecia. Cada canto, cada sombra, cada silêncio parecia carregar uma energia que não pertencia ao mundo humano. Lucas Moreira, que antes era um investigador com uma mente lógica e determinada, agora estava em um estado de desespero total. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas uma projeção de sua mente. Mas algo dentro dele sabia que precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse abandonar qualquer traço de sua humanidade. Enquanto ele tentava se recuperar do que havia acontecido na igreja, ele percebeu que a figura no altar não era apenas um espírito ou uma sombra, era algo muito mais antigo e inescrutável. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que Campanha não era apenas um lugar, era um ciclo que estava sendo repetido por séculos. Ele viu pessoas desaparecendo no meio da floresta, como se estivessem sendo puxadas por uma força que não podia ser vista. Ele viu corpos deixados à beira de um rio, corpos que pareciam ter sido moldados por algo que não era humano. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, uma voz ecoou em seus pensamentos. Era a voz da figura que ele havia visto no altar da igreja, uma voz que parecia estar falando diretamente para ele. "Você não deveria estar aqui", disse a voz. "Ela já te pegou." Lucas tentou se lembrar de tudo o que havia acontecido com ele. Ele se lembrou de ter sido puxado para dentro de si mesmo, de ter sentido como se estivesse sendo consumido por algo que não tinha forma. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava nesse estado de desespero, ele ouviu uma voz vindo do exterior da igreja. Era a voz de uma mulher, mas não era Dona Amélia. A voz parecia estar cheia de desespero e de uma determinação que ele não entendia. "Você precisa ir embora", disse a voz. "Ela vai te pegar se você continuar nisso." Lucas tentou se levantar para escapar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão como se estivessem ligados a algo que ele não conseguia ver. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. Ele sentiu como se estivesse sendo consumido por algo que não tinha forma, algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava nesse estado de desespero, ele ouviu uma onda de vozes sussurrando ao redor dele, como se estivessem sendo chamados para a mesma coisa que estava acontecendo com ele. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. E por um instante, ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia. A vila de Campanha não era mais o que parecia. Cada canto, cada sombra, cada silêncio parecia carregar uma energia que não pertencia ao mundo humano. Lucas Moreira, que antes era um investigador com uma mente lógica e determinada, agora estava em um estado de desespero total. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas uma projeção de sua mente. Mas algo dentro dele sabia que precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse abandonar qualquer traço de sua humanidade. Enquanto ele tentava se recuperar do que havia acontecido na igreja, ele percebeu que a figura no altar não era apenas um espírito ou uma sombra, era algo muito mais antigo e inescrutável. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos.
Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que Campanha não era apenas um lugar, era um ciclo que estava sendo repetido por séculos. Ele viu pessoas desaparecendo no meio da floresta, como se estivessem sendo puxadas por uma força que não podia ser vista. Ele viu corpos deixados à beira de um rio, corpos que pareciam ter sido moldados por algo que não era humano. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, uma voz ecoou em seus pensamentos. Era a voz da figura que ele havia visto no altar da igreja, uma voz que parecia estar falando diretamente para ele. "Você não deveria estar aqui", disse a voz. "Ela já te pegou." Lucas tentou se lembrar de tudo o que havia acontecido com ele. Ele se lembrou de ter sido puxado para dentro de si mesmo, de ter sentido como se estivesse sendo consumido por algo que não tinha forma. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava nesse estado de desespero, ele ouviu uma voz vindo do exterior da igreja. Era a voz de uma mulher, mas não era Dona Amélia. A voz parecia estar cheia de desespero e de uma determinação que ele não entendia. "Você precisa ir embora", disse a voz. "Ela vai te pegar se você continuar nisso." Lucas tentou se levantar para escapar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão, como se estivessem ligados a algo que ele não conseguia ver. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. Ele sentiu como se estivesse sendo consumido por algo que não tinha forma, algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava nesse estado de desespero, ele ouviu uma onda de vozes sussurrando ao redor dele, como se estivessem sendo chamados para a mesma coisa que estava acontecendo com ele. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. E por um instante, ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia. A vila de Campanha não era mais o que parecia. Cada canto, cada sombra, cada silêncio parecia carregar uma energia que não pertencia ao mundo humano. Lucas Moreira, que antes era um investigador com uma mente lógica e determinada, agora estava em um estado de desespero total. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas uma projeção de sua mente. Mas algo dentro dele sabia que precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse abandonar qualquer traço de sua humanidade. Enquanto ele tentava se recuperar do que havia acontecido na igreja, ele percebeu que a figura no altar não era apenas um espírito ou uma sombra, era algo muito mais antigo e inescrutável. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que Campanha não era apenas um lugar, era um ciclo que estava sendo repetido por séculos. Ele viu pessoas desaparecendo no meio da floresta, como se estivessem sendo puxadas por uma força que não podia ser vista. Ele viu corpos deixados à beira de um rio, corpos que pareciam ter sido moldados por algo que não era humano. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, uma voz ecoou em seus pensamentos. Era a voz da figura que ele havia visto no altar da igreja, uma voz que parecia estar falando diretamente para ele. "Você não deveria estar aqui", disse a voz. "Ela já te pegou." Lucas tentou se lembrar de tudo o que havia acontecido com ele. Ele se lembrou de ter sido puxado para dentro de si mesmo, de ter sentido como se estivesse sendo consumido por algo que não tinha forma. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava nesse estado de desespero, ele ouviu uma voz vindo do exterior da igreja. Era a voz de uma mulher, mas não era Dona Amélia. A voz parecia estar cheia de desespero e de uma determinação que ele não entendia. "Você precisa ir embora", disse a voz. "Ela vai te pegar se você continuar nisso." Lucas tentou se levantar para escapar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão, como se estivessem ligados a algo que ele não conseguia ver. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo que estava além da compreensão de sua mente.
Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. Ele sentiu como se estivesse sendo consumido por algo que não tinha forma, algo que estava além da compreensão de sua mente. Ele sentiu que estava sendo observado por algo que estava dentro dele, algo que não pertencia ao mundo humano. Enquanto ele estava nesse estado de desespero, ele ouviu uma onda de vozes sussurrando ao redor dele, como se estivessem sendo chamados para a mesma coisa que estava acontecendo com ele. Ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de si mesmo, para um lugar que ele não conseguia enxergar, mas que parecia estar cheio de possibilidades e perigos. E por um instante, ele sentiu que a própria existência dele estava sendo questionada por uma força que não lhe pertencia.